Olá, terceiro ano, preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre a função dos pronomes. Classe gramatical de extrema importância, principalmente para a hora da elaboração da redação. Esse assunto está lá na página 25 do livro 3 de vocês. Funções dos pronomes, página 25. O que seria um pronome? Qual é a função do pronome? Pronome é a palavra que substitui um nome, né? Um substantivo, ou que acompanha determinando o seu sentido. Também substitui expressões ou frases. Quando o pronome acompanha o substantivo, é chamado de pronome adjetivo. Quando substitui substantivo, é chamado de pronome substantivo. Por exemplo, meus livros são bons. Meus é o pronome que está acompanhando o substantivo livros. Então, aqui nós vamos chamar de pronome adjetivo. Já, os seus são ótimos. Seus está substituindo o substantivo livros. Então, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Os pronomes pessoais se dividem em pessoal do caso reto, caso oblíquo e pronome de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ó, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. E aí nós temos também os pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Olhem aqui, a primeira pessoa do singular, né? No pronome pessoal do caso reto é eu. No caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, lhe, o, a, se, ele, ela, se, consigo. Primeira pessoa do plural, nos. Primeira pessoa do plural tônico, né? Do caso oblíquo tônico, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, lhes, os, as, se, eles, elas, se, consigo. Professora, mas eu estou vendo aqui, ó, nós, vós, eles, elas, que são considerados pronomes pessoais do caso reto. Mais adiante, vocês vão ver que em algumas situações eles também vão exercer a função de pronome oblíquo. Já vou explicar. A primeira pessoa é o locutor, que fala por si ou por mais pessoas. Eu quero estudar mais, nós queremos estudar mais. Ó. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, ou os interlocutores a quem a primeira pessoa se dirige. Tu não podes ficar aqui, vós não podeis me ajudar. Ó, tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Terceira pessoa, aquilo ou aquele de que se fala. Ele não pode ficar aqui. Eles estavam muito tristes. Então, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Caso de uso e desuso dos pronomes oblíquos o, a. Né? Nós aprendemos nas aulas anteriores que o, a também são artigos definidos. Quando que eles vão ser pronomes? Quando eles estão na função de estar substituindo um nome. Nas variedades populares, não ocorre o uso desses pronomes em construções como eu o chamei. Na nossa oralidade, né, no nosso uso popular, coloquial, é lógico que nós vamos falar eu chamei ele, eu encontrei ela, e não eu a encontrei, eu o chamei, eu a chamei. Nós vamos falar eu chamei ela, eu chamei ele, né? Eu encontrei ele, eu encontrei ela. Isso na linguagem popular não tem problema, mas segundo a gramática é errado. Até por quê? Porque os pronomes pessoais do caso reto, eles têm a função de sujeito da oração. E os pronomes pessoais do caso oblíquo têm a função de complemento, de objeto direto, objeto indireto. Então, eu não posso falar eu chamei ele, eu encontrei ela, segundo a gramática. Teria que usar
eu o chamei, eu a encontrei. Por quê? Porque o pronome oblíquo está fazendo o papel de objeto, de complemento, e não de sujeito da oração. Pronome vós. Seu uso é muito restrito atualmente. Em geral, é utilizado em situações formais, em textos religiosos, né? A gente quase não vê ninguém usando vós. A gente ouve muito isso nos textos religiosos, numa missa. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Mas na oralidade mesmo, na informalidade, quase não se usa. Ele está em desuso. A expressão agente, separado, por favor, no lugar do pronome nós. Né? Nós usamos muito. A gente foi, a gente fez, né? Então, no sentido de nós. Os pronomes tu e você e a não uniformidade do tratamento. A gente vê assim, que em alguns lugares nem se usa mais o tu. São algumas regiões que se usa ainda muito o tu, e outras já nem se usa mais. Agora, o que se usa muito também, que a gente percebe, usa o tu, o pronome tu, mas o verbo na terceira pessoa. Tu vai, tu foi, em vez de tu vais, tu foste. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que, segundo a gramática, é errado. Agora, na oralidade, no nosso uso coloquial, não tem problema, é o que a gente mais faz. É usar, às vezes, o tu, a segunda pessoa, e o verbo na terceira pessoa. Para eu, para mim. Adoro essa parte. Já contei até para vocês que muitas vezes eu fico lendo, principalmente os classificados lá no Facebook, eu adoro, para ver esses comentários, onde onde fazem uso, do pronome eu, do pronome mim. Por exemplo, trouxe o livro para mim. Trouxe o livro para eu ler, não mim ler. Mim não lê nada, quem lê sou eu. Então, olha aqui, se o pronome sujeito de um verbo no infinitivo, usa-se para eu. Ao contrário disso, usa-se para mim, como eu já falei para vocês. O pronome pessoal do caso reto, ele tem a função de sujeito. O pronome pessoal do caso oblíquo, a função de complemento. Então, para eu ler, para eu fazer, para eu comprar, para eu comer, porque senão parece, mim não faz nada, quem faz sou eu. Atenção, não caia na tentação de confundir essas ideias quando a frase aparecer invertida, porque às vezes muda a ordem, A ordem direta é sujeito, verbo e seus complementos, mas às vezes pode mudar essa ordem. Para mim, amar é fundamental. É como se eu falasse, amar é fundamental para mim. Também outra dica, a gente aprende assim, que diante de preposição para, entre, de, usa-se o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Só vamos usar o pronome pessoal do caso reto com preposição, na frente, se ele estiver fazendo o papel de sujeito no verbo do verbo no infinitivo, senão não. Para mim, fazer isso é difícil. Eu tenho um verbo no infinitivo, mas esse pronome não está fazendo o papel de sujeito desse verbo, porque a frase é: fazer isso é difícil para mim. Entenderam a diferença do uso do eu e do mim? É para eu fazer essa atividade. Essas atividades são para mim. Entre mim e ti. A maioria também tem muita dúvida em relação a essa construção. A preposição entre, ela rege o pronome oblíquo tônico. Então, não há problemas entre mim e ti, não entre eu e tu. Tá? Esse é o correto. Muitas vezes, quando a gente coloca assim, não há problemas entre mim e ti, as pessoas acham que está errado, mas segundo a gramática, esse é o correto. Por quê? Porque eu tenho a preposição, e diante de preposição, se o pronome não estiver fazendo papel de sujeito do verbo no infinitivo, eu vou utilizar o pronome oblíquo. Isso deve ficar entre você e mim, e não entre você e eu. Tá? Então, fica bem claro. Diante das preposições entre, elas regem o pronome oblíquo tônico, o mim, o ti. Sintaxe dos pronomes do caso reto e do caso oblíquo.
Os pronomes do caso reto são empregados como sujeito. Já havia falado isso. O pronome pessoal do caso reto, ele exerce a função do sujeito. Ó. João leu o livro. Ele leu o livro. Ó. Usei o ele para substituir João, para evitar repetição. Então, ele é o pronome pessoal do caso reto. Ele está fazendo o papel de sujeito. Os do caso oblíquo como objeto. Os pronomes átonos aparecem sem preposição. Os tônicos aparecem precedidos de preposição. Eu não ouvi ontem. Eu é o pronome pessoal do caso reto, está fazendo o papel de sujeito. Não ouvi. O é pronome pessoal do caso oblíquo, está fazendo o papel de complemento do verbo ver. Não vi o quê? Ele. Então, esse o é um pronome pessoal do caso oblíquo e está fazendo o papel de objeto do verbo ver. Eu quero falar com ele. Eu, caso reto. Ele, caso oblíquo tônico. Professora, mas o ele, ela é pronome pessoal do caso reto. Sim, eles são pronomes pessoais do caso reto quando eles estão em função de sujeito. No caso aqui, ele está fazendo o papel de complemento, fazendo o papel do objeto. Então, nesse caso, eu vou chamar de oblíquo tônico. Viram a diferença? Lembro lá no início, quando eu comecei a explicar sobre o pronome pessoal do caso reto e disse que tinha algumas dicas em relação ao ele, o vós, o nós, que são pronomes pessoais do caso reto, mas dependendo do contexto, a função que eles estão desempenhando, eles vão ser classificados como caso oblíquo tônico. Também, assunto que a maioria ainda tem dificuldade, é questão de avaliação na redação, é quesito, né? Um dos quesitos de avaliação lá na redação. A colocação pronominal, a colocação do pronome, que muitas vezes na oralidade a gente não segue essa regra, mas na hora da escrita a gente precisa seguir. Tá? Então, a colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos, átonos, ocupam na frase em relação ao verbo a que se refere. Aos pronomes oblíquos, átono. Me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. O pronome oblíquo átono pode assumir 3 posições na oração em relação aos verbos. Quando ele vem antes do verbo, eu vou chamar de próclise. Quando ele vem depois do verbo, eu vou chamar de ênclise. E quando ele vem no meio do verbo, eu chamo de mesóclise. Outra dica, jamais se inicia frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Embora na oralidade é o que a gente mais faz, mais comete. Me faz um favor, me traz um copo d'água, me ajude, te amo, né? E o certo é, faça-me um favor. Ajude-me, traga-me um copo d'água, amo-te. Né? Embora até o certo pareça errado. Por quê? Porque na oralidade, na informalidade é o que a gente mais comete. Iniciar frase, oração, período com o pronome oblíquo átono. Na segunda gramática é errado. Olha aqui essa tirinha. As mulheres gostam de homens misteriosos, por isso vou de máscara ao encontro. Isso não vai dar certo. Não me espere, me leva com você. Olhem aqui nesse último quadrinho, eu tenho pronome oblíquo, átono, me e me. Nesse primeiro caso, o pronome está antes do verbo. Né? Então, ocorreu o que aqui? Uma próclise. E está corretíssimo. Por quê? Porque diante de palavra atrativa negativa, né, nós temos o não, ocorre obrigatoriamente a próclise. Já nesse segundo, né, nesse segundo aqui no pensamento do Garfield, já não está certo. Por quê? Porque está assim, me leva com você. Não se inicia a frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Seria leva-me com você. Tá? Então, aqui, lógico, na informalidade não tem erro nenhum. Mas, segundo a gramática, aqui há um desvio em relação à colocação pronominal. Uso da próclise. Próclise é a que mais tem regras, é a mais importante, é aquela que o pronome vai vir antes do verbo. E aí tem várias regrinhas para a gente seguir.
A próclise é aplicada antes do verbo quando temos palavras com sentido negativo. Quem são as palavras com sentido negativo? Não, nunca, jamais. Então, sempre que eu tiver que utilizar um pronome oblíquo átono e eu tenho uma palavra atrativa negativa, o verbo vai vir antes do verbo. Desculpa, o pronome vai vir antes do verbo. Nada me faz querer sair dessa cama. Olha aqui, eu tenho um nada, que está no sentido negativo, então o pronome me vai vir antes do verbo fazer. Não se trata de nenhuma novidade. Ó, eu tenho a palavra atrativa negativa, o pronome se veio antes do verbo. Então, aqui ocorreu próclise. Por quê? Porque está diante de palavra atrativa negativa. Também vai ocorrer obrigatoriamente a próclise diante de quê? Frases interrogativas. Meu Jesus, aqui é um N, por favor. Na hora de digitar eu errei, mas corrijam. Eu vou até ajeitar também, porque não posso deixar isso. Vamos arrumar aqui, que meu Deus do céu. Erro de digitação. Em frases interrogativas, exclamativas ou optativas. Quem te disse isso? Olha aqui, ó, fazendo uma pergunta. Então, eu vou usar obrigatoriamente a próclise. Deus te abençoe. Ó, frase optativa. Deus nos livre desse vírus. Tá? Então, sempre diante dele, frases interrogativas, exclamativas ou optativas, vai ocorrer obrigatoriamente o uso da próclise, ou seja, o pronome vai vir antes do verbo. Preposição em seguida de gerúndio, ou seja, eu tenho a preposição em e eu tenho um verbo no gerúndio, aquele verbo terminado em LDO. Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. Olha aqui, o verbo no gerúndio e acompanhado da preposição em. Então, ocorre obrigatoriamente a próclise. Agora, se eu tiver o verbo no gerúndio, mas eu não tenho o pronome, a preposição em, o pronome não vai vir antes do verbo, ele vai vir depois. Ó. Se fosse assim, tratando-se de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. Então, eu não teria a preposição em, então ia ocorrer obrigatoriamente a ênclise, ou seja, o pronome iria vir depois do verbo no gerúndio. Tá? Então, fiquem atentos com essas normas que às vezes confundem. Conjunção subordinativa. Quem são as conjunções subordinativas? Embora, visto que, já que, uma vez que, porque, como, conforme, quando. Então, essas orações, todas as conjunções subordinativas. Vai ocorrer obrigatoriamente a próclise. Vamos estabelecer critérios, conforme lhe avisaram. Conforme é a conjunção subordinativa, então vai ocorrer obrigatoriamente a próclise. Quando me chamares, irei. Ou quando, uma conjunção subordinativa de tempo, então ocorre obrigatoriamente a próclise. Advérbios ou expressões adverbiais. Diante de advérbio não isolado por vírgula, ocorre a próclise. Agora, se o advérbio vier isolado por vírgula, já vai ocorrer a ênclise. Nesta casa se fala alemão. Ó, nesta casa é uma expressão adverbial de lugar. Então, ocorreu obrigatoriamente a próclise. Naquele dia me falaram que a professora não veio. Ó, naquele dia, estou dando ideia de tempo. Então, é uma expressão adverbial. O pronome vai vir antes do verbo. Aqui se estuda muito. Aqui é um advérbio. Agora, se eu colocasse nesse aqui uma vírgula, aqui, vírgula, estuda-se muito. Então, por isso que eu disse, diante de advérbio ou expressões adverbiais que não estão isolados por vírgula, ocorre a próclise. Mas se eles aparecerem isolados por vírgula, já vai ocorrer a ênclise. Diante de pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, também vai ocorrer a próclise. Pronome relativo, que, cujo, o qual e flexões, onde, quem. A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. A aluna a qual me mostrou a tarefa não veio hoje.
Então, esse aqui é um pronome relativo, diante de pronome relativo corre a próclise. Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram ao que pronome relativo, então ocorreu a próclise. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém. Quem me disse isso? Todos se comoveram durante o discurso de despedida. Ok, todos. Pronomes demonstrativos. Isso me deixa muito feliz. Aquilo me incentivou a mudar de atitudes. Pronomes demonstrativos. Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Então, diante dos pronomes demonstrativos, também vai ocorrer obrigatoriamente a próclise. Já a ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. A ênclise vai ocorrer quando? Quando o verbo inicia a oração, porque eu não posso iniciar a frase, oração, período, com o pronome oblíquo átono. Olha aqui a expressão, né? Que todo mundo, quando se declara, fala te amo. Na verdade, é amo-te. A ênclise vai acontecer quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Amem-se uns aos outros. Ó, imperativo dando uma ordem. Ocorreu a ênclise. Sigam-me e não terão derrotas. Então, ó, são verbos que estão indicando uma ordem, um conselho, um pedido, e aí ocorre obrigatoriamente a ênclise. O verbo iniciar a oração, como eu já havia falado, né? Quando o verbo está iniciando a oração, então ocorre ênclise. Por quê? Porque não podemos iniciar a frase, oração, período, com o pronome oblíquo átono. Diga-lhe que está tudo bem. Chamaram-me para ser sócio, né? Na oralidade nós vamos falar. Me diga que está tudo bem. Me chamaram para ser sócio. Na oralidade tudo é possível, mas porém, em relação à gramática é considerado errado. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, regido da preposição a, naquele instante os dois passaram a odiar-se. Passaram a cumprimentar-se mutuamente. Ó, o verbo no infinitivo, regido de preposição a. Então, ocorre obrigatoriamente a ênclise. O verbo está no gerúndio. Lembram lá do exemplo que eu dei, do em mais gerúndio? Se ele está no gerúndio e não vem acompanhado da preposição em, ocorre obrigatoriamente a ênclise. Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupado. Fazendo-se. Verbo no gerúndio, sem a preposição em, então ocorreu a ênclise. Despediu-se, beijando-me a face, ó, beijando. Não tem o pronome em, então ocorre a ênclise. Houver vírgula ou pausa antes do verbo. Se passar no vestibular em outra cidade, vírgula. Mudo-me no mesmo instante. Então, como tem a vírgula, é como se eu estivesse iniciando uma nova oração, um novo período, então ocorre obrigatoriamente a ênclise. Se não tiver outro jeito, alisto-me nas Forças Armadas. Então, ó, houve a vírgula, ocorre a ênclise. Entenderam? Próclise, pronome antes do verbo. Tem todas aquelas regrinhas. Ênclise, verbo, pronome depois do verbo. E ainda nós temos a mesóclise, que quase não se utiliza muito na informalidade. Porém, em textos formais, é obrigatório o uso da mesóclise. Só vai ocorrer em duas situações, com verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito. E desde que não tenha palavra atrativa, porque se tiver palavra atrativa ainda vai ocorrer a próclise. A prova realizar-se-á nesse domingo pela manhã. Ó, ocorreu aqui a mesóclise, o pronome está aqui no meio. Tá? Por quê? Porque não houve palavra atrativa nenhuma. E realizará está no futuro do presente. Far-lhe-ei uma proposta irrecusável. Ó, farei, verbo que está no futuro do presente. Eu farei, tu farás, ele fará. Então, e não tem palavra atrativa, então ocorre obrigatoriamente a mesóclise. Se ocorrer palavra atrativa, ocorre obrigatoriamente a próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo.
não lhe ajudaria se você pedisse. Ó, ajudaria está no futuro do pretérito. Porém, eu tenho uma palavra atrativa negativa, então ocorre obrigatoriamente a próclise. Se não tivesse esse não, aí seria ajudar-lhe-ia se você pedisse, porque aí não havia uma palavra atrativa negativa, tá? Então, o uso da mesóclise, né, que é mais raro, é algo mais formal, só vai acontecer com verbos no futuro do presente, futuro do pretérito, e desde que não tenha a palavra atrativa. Olhem aqui essa tirinha. Abrace-me. Essa está correta, ó. Abrace-me, verbo no imperativo, está no início da oração, então ocorre obrigatoriamente a ênclise. Beije-me. Ênclise, ó, verbo no imperativo, está no início da oração, só pode ser ênclise. Nunca deixe-me. Pronto. Aqui ele já errou. Por quê? Porque eu tenho a palavra atrativa aqui, nunca. Nunca me deixe. Aí já perdeu o encanto. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? É a moça que é exigente. Ela é defensora do uso correto da gramática. Né? Então, nesse caso aqui, não ficou adequado. Por quê? Está em desacordo à norma padrão, porque eu tenho a palavra atrativa negativa. Então, ocorreria obrigatoriamente a próclise, enquanto as outras duas estão corretas. E a nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima semana, nós vamos trabalhar ainda com os pronomes. Aí nós vamos trabalhar com a classificação, os pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes relativos, indefinidos. Tá? Então, se preparem para a próxima aula. Até lá. Fiquem com Deus.